Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução, no capítulo 6, onde Kardec faz um resumo do que os espíritos ditaram a ele, que se constituiu o corpo da doutrina espírita. Vimos no programa passado que as comunicações sérias de espíritos são feitas somente em centros sérios, onde reina comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. As pessoas se dão bem, se gostam, têm amizade, não existem críticas, não existem fofocas. Então, é nesses ambientes que os espíritos sérios gostam de se comunicar. E eles sempre nos ensinam que todas as paixões, como egoísmo, orgulho, sensualidade, mais nos prendem à matéria. E quando nós estivermos já em condições de desprezar tantas futilidades da nossa vida que material, nós então, e também desenvolvendo esse amor ao próximo tão necessário, nós já estaremos mais nos aproximando da natureza espiritual. Continuando então hoje com esse resumo ainda do capítulo 6 da introdução, eu quero deixar bem claro que este estudo não se deve somente a ter a ele, mas tendo sempre à mão o Livro dos Espíritos. Porque nós estamos aqui fazendo um pequeno resumo, mas Kardec fala muitas coisas interessantes que nós levaremos muito tempo falando. Então a gente pega aqui aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Mas tem muitas coisas que ele comenta também que são interessantes para a pessoa que está querendo conhecer de fato a doutrina espírita. Então, ao mesmo tempo que estudamos aqui como se fosse um pequeno resumo, também é bom que as pessoas peguem o Livro dos Espíritos, cada capítulo que nós estamos falando da introdução, leiam com atenção para poder então entender realmente o que os espíritos quiseram nos trazer de ensinamento. Continuando então nessa introdução, cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos. Às vezes a pessoa quer, não, eu quero fazer palestra, mas às vezes ela não tem a habilidade necessária, ela não tem uma boa dicção, mas ela é ótima para transmitir energias, por exemplo, para aplicar um passe ou para um atendimento fraterno. É isso que Kardec quer dizer. Cada um tem que se tornar útil de acordo com as suas faculdades e com aqueles meios que Deus lhe pôs nas mãos. Por exemplo, o forte e o poderoso devem amparar e proteger o fraco. E nem sempre é isso que a gente vê na vida real. O forte e poderoso às vezes quer se proteger e proteger os fortes e poderosos como eles, e não os fracos. Então, esta é uma consideração que nós devemos levar em conta. Que se nós sabemos um pouquinho mais, temos que passar esse ensinamento para o outro que está procurando esse ensinamento. Se nós temos uma capacidade, uma faculdade diferente do outro que está necessitando de ajuda, nós temos a obrigação de ajudar. E no mundo dos espíritos, porque aqui no nosso mundo,
as coisas às vezes não são tão claras. Nós podemos, por exemplo, vestir uma capa de santidade e fingir que temos humildade, fingir que somos pessoas caridosas, fingir que somos bons. Mas no mundo dos espíritos nada fica oculto. E Kardec fala, o hipócrita será desmascarado. Ele não vai continuar sendo hipócrita, porque lá as coisas são claras, nada vai ficar oculto. Outra coisa que acontece no mundo dos espíritos, a presença inevitável daquele com quem procedemos mal será um dos castigos que nos são reservados. Por exemplo, prejudicamos aqui uma pessoa, nós dois já estamos desencarnados. Nós podemos estar frente a frente com essa pessoa. Já pensaram a vergonha? Já pensaram, talvez, nós com um pouquinho mais de entendimento, percebendo o erro que cometemos, vamos ficar numa situação não muito boa perante aqueles mentores espirituais e perante nós mesmos, né? Conforme o estado de inferioridade dos espíritos, correspondem penas e correspondem gozos. Tem espíritos que a eles estão reservados penas pela maneira que eles procederam, pelo mal que eles cometeram, pelos enganos, pelos equívocos. E também, para aqueles que procederam bem, estão reservados gozos. Ou seja, é como se fosse uma premiação. Agora, a gente não vai ser bom só para ser premiado do outro lado. Nós temos que ter a convicção que ser bom é bom para nós mesmos. Fazer o bem para os outros é para a gente mesmo que a gente está fazendo. Porque o nosso estado de alma é de paz, é de tranquilidade, é de harmonia. Quando temos a consciência tranquila, que fizemos todo o possível para ajudar as pessoas e para nos ajudar também. Não há faltas irremessíveis que não se apague pela expiação. Essa história que vai queimar o fim da vida no fogo do inferno. Isso não existe. Todo espírito foi criado para chegar à perfeição relativa. Então ele não vai ficar a vida inteira, a eternidade inteira, até quanto tempo ele pode até sofrer por um determinado tempo, mas não tem mal, não há faltas que não se apague pela expiação. Ou seja, eu tenho que pagar aquilo que eu fiz. Eu tenho que resgatar aquilo que eu não fiz, deixei de fazer. E como que é feita essa expiação? Através de muitas existências que lhe permite avançar para a perfeição, que é o destino final, como nós o falamos. Todo espírito tem o seu destino final, a perfeição relativa. Claro que não vamos chegar como é Deus, mas nós estaremos cada vez mais com conhecimento, cada vez mais com a nossa parte moral melhorada e teremos mais oportunidades de estarmos compreendendo o porquê de todas as coisas que existem. Então, não tem nenhum erro, o criminoso pior que a gente aqui julga, não, cadeia é pouco para ele, pena de morte é pouco. A gente tem essa mania de ficar julgando. Não existe nenhuma falta que não seja, então,
irreversível. E sempre através da expiação nós poderemos avançar. É claro, se cometemos um mal, nós teremos que nos debruçar com o próprio mal para podermos sentir, às vezes, o peso daquilo que cometemos. Mas isso vai nos livrar, vai nos deixar cada vez melhores, vai nos deixar cada vez com melhor entendimento das coisas. Então, esse capítulo 6, Kardec fala, esse é o resumo da doutrina espírita, como ele aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Assim, isso que nós acabamos de estudar nesse capítulo 6, todos esses itens que nós falamos, é o resumo daquilo que nós iremos estudar no livro dos Espíritos. No decorrer dos nossos estudos, dos nossos programas, nós iremos nos debruçando com cada item que nós aqui falamos como resumo da doutrina espírita. Bom, o capítulo 7 da introdução trata das objeções à doutrina, a oposição das corporações científicas. Além das pessoas que faziam objeção à doutrina, tinha muita objeção das corporações científicas. Por quê? Porque as ciências comuns, segundo Kardec fala nessa parte da introdução, as ciências comuns se assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar, que se pode manipular livremente, num laboratório de química, de física, de botânica, de biologia. Nós podemos experimentar, nós podemos livremente ter aqueles fenômenos que nós poderemos catalogar, que nós poderemos fazer grandes descobertas, como já foram feitas pela ciência material. Então, essas ciências comuns, ou seja, as ciências materiais, elas se assentam nessas propriedades. O que foge da matéria, elas não têm condições de manipular, de experimentar. Os fenômenos espíritas, eles não repousam na matéria, eles repousam na ação de inteligências dotadas de vontade. Então é diferente. A matéria é inerte, tem as suas propriedades, que nós podemos então experimentar em laboratório. Agora, os fenômenos espíritas, eles não repousam na matéria, mas sim na ação de inteligências dotadas de vontade e que nos provam sempre que não estão subordinadas aos nossos caprichos. Que inteligências são essas dotadas de vontade? Os espíritos. Nós não podemos obrigar um espírito, faça isso, faça aquilo, me dê essa opinião, me dê o que eu faço, me diz o que eu posso fazer. Não, eles não estão ali à nossa mercê. Geralmente, eles se comunicam de maneira espontânea, a não ser quando nós estamos fazendo algum estudo importante, como Kardec fez para a codificação da doutrina, ele evocava os espíritos para ter a certeza das respostas corretas. Mas olha que nível de espíritos que ele evocava. Aqueles que faziam parte da pleiade do Espírito de Verdade. Aqueles que já tiveram uma vivência aqui na Terra, provaram serem pessoas do bem
e que agora eles estavam ali para nos ajudar a também melhorar. Então, essas observações que a gente faz requerem condições especiais. Elas não são feitas com as leis da matéria. Existem leis materiais e existem leis espirituais. Então, essas observações, nós não podemos submetê-las aos processos comuns de investigação. Eu quero saber sobre determinada coisa do mundo espiritual, eu vou submeter a um laboratório material, com leis materiais. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Por isso que muitos cientistas falam, não, estudei, não cheguei a nenhuma conclusão da existência dos espíritos. É claro, eles estudaram com as leis materiais. Então, eles não chegaram a conclusão nenhuma mesmo, porque somente com leis que regem o mundo espiritual é que nós poderemos, então, investigar. Nós não podemos, pelos processos comuns, estabelecer analogias que não existem para o mundo dos espíritos, aqui no mundo material. Então, a ciência é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. O julgamento da ciência não vai ter nenhum peso. Os homens da ciência material falando assim, não, espiritismo não existe porque eu já pesquisei e não encontrei nada. Não tem nenhum peso para nós porque eles não estão usando os processos de investigação favoráveis à descoberta das leis espirituais, regidas pelas leis espirituais. O espiritismo é resultante de uma convicção pessoal que se adquire. Olha só. Está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Primeira coisa, se eu não acredito na existência da alma, como é que eu vou pesquisar a existência de espíritos? Como é que eu vou pesquisar o espiritismo e falar se ele é uma coisa real ou é um engano, como os opositores falam, é uma ilusão? Então vejam bem, o espiritismo é resultante de uma convicção pessoal que se adquire. E como que a gente vai adquirir essa convicção? Estudando e participando do laboratório do mundo espiritual, através da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Daí eu vou constatar a veracidade de tudo isso que eu estou procurando. Mas então, se eu não acredito em existência da alma, eu não vou nem começar a pesquisa. Porque quando algum espírito se manifestar, eu falo que é ilusão, que é mistificação, que o médium que está falando e diz que é o espírito, então não vai adiantar. Eu vou ter que ter essa convicção, eu vou ter que adquirir essa convicção através dos meus estudos e da minha experiência. Agora, veja bem, Jesus falou, feliz aquele que não viu e acreditou. Porque é uma incoerência eu não acreditar na existência da alma. Então, gente, é só essa matéria que está aqui? E quando acabar essa matéria, nós também acabamos? Qual a finalidade de tudo isso, então? Por que nós estamos aqui? Se o Espiritismo nos responde que nós não estamos aqui pela primeira vez, que viemos de outras paragens, do mundo verdadeiro, como nós ouvimos no resumo, primitivo, real,
que é o mundo espiritual. Estamos aqui numa experiência no corpo para melhorarmos e daqui voltaremos para o plano espiritual. Cada um no seu nível de evolução, no seu nível dos conhecimentos que adquiriu, do que se conseguiu melhorar moralmente. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Então, se nós não acreditamos no estado da alma depois da morte também, que nós continuamos com a nossa individualidade, nós poderemos saber quem somos de uma maneira que, quando eu desencarnar, eu posso saber de tudo que na minha última encarnação aconteceu, para eu poder me programar para melhorar na próxima, ou dependendo de cada espírito, eu ter também algumas ideias do que fui em outras encarnações passadas. Então, é diferente, né? Se eu tenho essa convicção, se eu adquirir essa convicção através do estudo, e sei que eu sou um espírito, que estou aqui num corpo, nesse momento, mas que quando esse corpo não me der mais condições de continuar, eu volto para a minha verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Eu sei que depois da morte eu vou ter condições de saber de mim mesmo. Eu vou ter condições de entender muitos enganos que eu cometi. Eu vou poder também saber os acertos que eu tive, porque a gente não tem só enganos, a gente também acerta muita coisa. Então, o Espiritismo é isso, é uma convicção, é resultado desse estudo que leva a essa convicção pessoal, que cada um de nós adquire. É isso, né? Então, como é que eu vou provar isso pelas leis materiais da ciência? Como é que essas corporações científicas querem achar a prova que o espírito existe, do mundo espiritual, empregando leis materiais? Kardec fala o seguinte: quando as crenças espíritas se tiverem vulgarizado, o que quer dizer isso? Quando elas forem aceitas e difundidas pelas massas, pelo povo, o que vai acontecer? Os sábios, esses que hoje se acham muito inteligentes para poder e acham que acreditar em espírito, que religião é coisa para pobre, para pessoa ignorante, esses sábios, eles se renderão à evidência, lá chegando pela força das coisas. Porque não vai ter jeito, eles vão ser arrastados a tudo isso. E vejam bem que Kardec falou isso no século XIX, nós estamos no século XXI já. E nós estamos vendo quanto que a doutrina espírita cresceu e se propagou durante todo esse tempo. Quantas pessoas, mesmo mantendo ainda o seu rótulo religioso na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, já acreditam em reencarnação. Quantas pessoas já pensam nessa história depois da morte. Não mais como se vai ficar dormindo até o dia do juízo final, ou se vai desaparecer, se vai acabar. Mesmo continuando sendo um espírito, não vai mais ter nenhuma oportunidade. Quantas pessoas já tiraram essas coisas da cabeça? Então, é isso que Kardec falou. Quando as crenças espíritas forem aceitas e difundidas pelas massas,
né? Aquelas pessoas que se acham muito sábias vai ter que se render às evidências. Hoje, a gente liga a televisão, a gente vê fatos espíritas. A gente assiste um filme, a gente vê fatos espíritas. A gente lê um livro que às vezes nem é da literatura espírita, mas que são citados fenômenos espíritas. Então, as massas já estão assimilando essas verdades que a doutrina espírita nos trouxe, né? E daí Kardec diz que não tem outro jeito, vai ter que ser desse jeito mesmo, né? Os fatos tratam de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, escapando à competência da ciência material. Então não adianta a ciência material querer se arvorar, falar que não existe um mundo espiritual, que não existe espírito, porque ela, através das suas pesquisas, ela não chegou à conclusão. Ela fez suas pesquisas com leis específicas para a ciência comum, para a ciência material. E para se conhecer o outro plano, nós temos que nos subordinar às leis que regem esse plano, que são as leis espirituais. Bom, o capítulo 8 trata de estudos. E Kardec fala o seguinte: se quiserdes respostas sérias, sede vós mesmos sérios, em toda a acepção da palavra. Então, quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai interrogar espíritos já de um certo nível evolutivo para nos orientar nos nossos estudos, nós temos que agir com seriedade. Vejam bem, não adianta. Se eu quero futilidade, eu vou ter espíritos brincalhões, espíritos que não levam muito a sério as coisas, inconsequentes, e vão nos dar respostas as mais absurdas, porque às vezes eles mesmos acreditam assim, ou eles querem brincar com a gente. Então eles inventam, eles riem da nossa credulidade. O estudo da doutrina só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, ou seja, que não desistam, livres de prevenção. Eu vou lá nesse estudo, mas eu não acredito em nada que acontecer lá. Não adianta. Nem vai, então. Perder seu tempo. Vai fazer outra coisa. Vai passear, vai dormir, vai fazer outra coisa. Mas não vai. Por quê? Se já vai prevenido, achando que vai ser enganado, achando que ali vai ter algo que é para ele, que ele não vai acreditar, então não vai. Essas pessoas sérias, perseverantes, livres de prevenção, têm que ser animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Eu tenho que querer chegar a um resultado. Eu quero crer. Eu não vou lá falando assim, eu vou lá, mas eu sei que eu não vou ver nada diferente, eu não vou aprender nada que eu já não sei. Então é melhor nem ir, se está achando isso, né? Não se dá esse qualificativo aos que julgam levianamente, sem tudo ter visto. Estão fora desse critério aí de pessoas sérias, perseverantes, que não têm prevenção e que têm uma vontade muito firme e sincera de aprender, do que aqueles que falam, julga tudo levianamente, mas nunca foram, nunca viram, não procuraram saber, né? Que não dão continuidade aos seus estudos, nem regularidade e recolhimento necessário. Então, nesse ponto, não adianta a gente ficar falando, porque eles não vão mesmo acreditar.
Nós paramos hoje neste ponto do capítulo 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Continuaremos na próxima oportunidade. Claudete Moura, para o divulgar.net.